Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos. Compartilhe esse vídeo, canal Giovanni Cardoso. Estaremos sempre trazendo mensagens à luz da Bíblia e também abordando outros temas, outros assuntos, mas trazendo de forma simples, objetiva e em rápido tempo. Hoje nós queremos tratar o assunto Cuide da sua família para pensar em cuidar da igreja. É um assunto específico, principalmente para obreiros, para pastores, para homens de Deus, para líderes do povo de Deus. E aí o apóstolo Paulo, pastor Paulo, instruindo o jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, ele diz o seguinte, 1 Timóteo 3, 2 a 5. Olha, Timóteo, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Paulo traz aqui algumas características do obreiro. Ele fala bispo, presbítero, pastor, mas nós queremos aqui tratar do obreiro, né? Daquele que faz a obra do Senhor, independente do seu cargo eclesiástico, tá certo? Ele tem algumas características, veja, não cobiçoso, não espancador, ignorante, bruto, né? Mas moderado, não contencioso, não avarento, hospitaleiro, honesto, né? Imagina só um obreiro, um pastor, que no comércio o seu nome está mais sujo do que, como alguém diz, aquele ditado bem popular, pau de galinheiro, né? Imagina só um obreiro, um pastor, um líder da igreja do Senhor, né? Que na sua cidade, no comércio onde ele vive, ninguém confia nele. Ele é um mentiroso, ele é desonesto, ele compra, não paga. Ele talvez mostre para algumas pessoas aquela aparência de um homem sério, mas na verdade ele não é um homem sério. E por aí vai. E que governe bem, ele deve governar bem a sua casa, os seus filhos em sujeição. Sujeição aqui, irmãos, não é opressão. Não vamos confundir manter a nossa família sob obediência, sob uma liderança sadia, pura, com opressão. Né? Tem muita gente que confunde opressão com liderança, confunde respeito com medo. Seus filhos não devem ter medo de você. As ovelhas da sua igreja não devem ter medo de você, devem lhe respeitar, lhe honrar. Mas para isso você precisa ser exemplo, obreiro. Você precisa ser exemplo, pastor. Né? E aí Timóteo, Paulo diz, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Com certeza que não. Porque, irmãos, a ordem é a seguinte. Primeiro a nossa família, depois a igreja, né? A obra de Deus. Mas eu quero ainda acrescentar para você dizer, e Deus onde está, irmão Giovanni? Primeiro Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Até porque, irmãos, a nossa primeira igreja, a principal igreja é a família. Não há igreja forte, solidificada, com uma família desestruturada. Não há sociedade forte, organizada, com uma família desestruturada. E aí Timóteo, escrevendo em 1 Timóteo 5 a 8, ele diz, olha Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veja que coisa, irmãos. E nas características que Paulo traz em 1 Timóteo 3, 2 a 5, ele diz, olha Timóteo, o bispo, o obreiro, ele precisa ser apto para ensinar. Algumas pessoas acham, irmão, que apto para ensinar é ter o conhecimento. Conhecimento, né? O conhecimento bíblico, conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o conhecimento secular, apenas isso. É também isso. No entanto, irmãos, o maior exemplo é a vida. Não adianta ter um conhecimento tremendo, mas não praticar esse conhecimento. É o que a Bíblia diz, a sabedoria humana é loucura para Deus. Então, irmãos, infelizmente, no meio do povo de Deus há muitos loucos. Né? Pessoas que têm um conhecimento fantástico, que se expressam muito bem, falam muito bem, mas não vivem aquilo que cobram, aquilo que pregam. Então, queridos irmãos, principalmente você que é pastor, você que é obreiro, sejamos exemplo para os fiéis. Não é? Por isso que Paulo diz a Timóteo, olha Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Timóteo, eu estou vendo a tua preocupação para ensinar,
Tu se preocupa muito com a doutrina, em transmitir a mensagem, em cobrar, em exigir. Mas olha, Timóteo, seu exemplo primeiro, seu exemplo dos fiéis. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, para poder ensinar, para poder transmitir a doutrina. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos. Né? Até o próximo vídeo. E compartilhe, se inscreva, divulgue. Estaremos aqui sempre trazendo assuntos simples, objetivos, até porque o Evangelho, irmão, ele é simples. A palavra de Deus é simples. O apóstolo, ele diz que, o apóstolo Pedro, falando dos escritos de Paulo, ele diz que há textos de difícil interpretação. Sim, existem textos, não só nas epístolas de Paulo, mas em toda a Bíblia, de difícil interpretação. Mas existem textos, e a sua maioria é de fácil interpretação. Muitas vezes nós queremos complicar. Os teólogos, os estudiosos, os sábios, segundo a sua vontade e suas conveniências, complicam demais, irmão, o ensinamento bíblico. Mas, com calma, tranquilidade, nós estaremos aqui para contribuir, juntamente com muitos outros que já contribuem no reino de Deus, trazendo mensagens simples, objetivas, claras, certeiras e em pouco tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.